Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. O relógio é crente, passa depressa e a gente tem que aproveitar o tempo. Quero convidar os queridos, aproveitando que estão de pé, e abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Nós faremos uma leitura do versículo 1 ao 5. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo, da sua família, do seu ministério, desta igreja. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui, desde o ano passado que eu comento a respeito daquele café, bispo. Já comentava lá em Recife, quando o senhor postava, dizia, eu tinha que estar naquele café, não sei por que eu estou aqui, eu lá em Recife, né? E quando eu comentei com o pastor que eu tinha comentado lá, ele disse, é aquele café que você falou do ano passado? Eu digo, é aquele mesmo. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, também revendo parte da igreja do bispo Paulo Tavares, que também é muito amado por nós, um homem de Deus, uma bênção de Deus. Foi ele quem nos indicou a conhecer o bispo João Bosco, que é outro doce de pessoas, o senhor e a sua família, essa igreja. E aí a gente está chegando em São Paulo, ainda não em São Paulo, estamos ali em Taubaté, amanhã tem que ministrar lá. Hoje era para estar também em Belo Horizonte, mas eu não abri mão não, disse não, eu vou ficar lá com o bispo, já dei a palavra, não vou não. Para o mês a gente vai para BH, mas não, de jeito nenhum. Mas homem, me pediram para fazer uma oração por telefone, e aí, mas não pense que é toda vez não, foi essa vez só que resolveu me usar, e aí ficaram maravilhosos, ai, traga o homem que é profeta. Eu digo, não sou profeta, sou sacerdote. De vez em quando escapa uma coisinha e o povo já quer idolatrar, Não vou não. Então estou muito feliz de poder estar aqui, meu querido. Uma bênção só de poder revê-los. Bem, só quem encontrou Hebreus, diga amém. Amém. Ok. A epígrafe da minha transliteração bíblica diz, o sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e o santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, o que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém? Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Perguntei ao bispo o tema que haveria escolhido para esta comemoração de 15 anos de Vitória, bodas de cristal, e ele disse-me, uma palavra de avivamento é sempre bem-vinda para a igreja. Eu disse, então, amém. E na última vez que estivemos aqui, tanto aqui como na igreja Catedral da Fé, o bispo Paulo Tavares, só que lá nós tivemos um pouco mais, uma frequência maior, até porque ele criou uma campanha lá só para eu poder estar participando. Nem completei a 7, porque depois da quarta eu tive que viajar, tinha que retornar, e nós falamos intensamente apenas sobre Jesus. Mas hoje eu gostaria de ministrar uma palavra voltada para o Antigo Testamento. E como os queridos sabem, quando nós viemos o ano passado, tivemos o convite para estar participando também pela USP, porque o pastor que me viu ministrando, ele ficou assim um tanto impressionado pelo conhecimento que eu tenho buscado, e pago o preço dentro da cultura judaica. Então nós vamos ministrar uma palavra, e sei que os irmãos não estão talvez bem acostumados com essa cultura, não estranhem, por favor, e agora eu vou fazer como disse o irmão que estava louvando, que não era a beleza do hino, mas sim a palavra de Deus.
Então procure adicionar para a sua vida a questão da palavra. Tudo que for ministrado tem um objetivo, e o objetivo é que você venha assimilar esta palavra para o seu próprio enriquecimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Lemos um texto em Hebreus capítulo 9, onde estaria tratando sobre o tabernáculo, e isso é um assunto muito vasto, é assunto para seminário, é assunto para um mês inteiro no mínimo, não é passando assim superficialmente. Portanto, claro, nós não temos esse tempo todo disponível, não que esteja reclamando, porque de fato a hora já está avançada, e eu procurarei ser o mais breve possível e objetivo para que você possa compreender o que o Senhor tem colocado no meu coração, a fim de que você seja de fato abençoado, edificado, enriquecido, fortalecido para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Ok? Então, neste texto que lemos, está falando sobre o tabernáculo, o externo, o mais de dentro, enfim, a arca da aliança, e dentro da arca, pelo menos 3 elementos citados aqui, e muito mais do que isso, mas o que está citado são 3 elementos, e os 3 elementos que estão citados são a vara de Arão que floresceu, está citado o vaso de ouro que continha o maná, por aproximadamente 300 anos permaneceu assim, e também as tábuas do testemunho, as tábuas que é bem conhecida na teologia tradicional como as tábuas da lei, ok? E vendo esta passagem, eu gostaria de mencionar pelo menos um destes, que é apenas a questão das tábuas, para nós compreendermos um pouco mais algumas coisas, riquezas que Deus tem para a nossa vida. E essa história ela vai começar em Êxodo capítulo 19, quando em Êxodo começa a história de Moisés, mas a parte em que Deus vai começar a se revelar para ele de uma forma mais forte, mais profunda e mais abrangente, vai começar em Êxodo, Shemot capítulo 19, onde o Senhor começa a tratar com Moisés. Então ali ele já passou pelo deserto, já retornou para o Egito, vem retirando o povo, passa pelo grande mar, entra novamente no deserto. Ao chegarem no deserto, então agora quando eles estão no deserto, Deus agora começa a trazer uma nova diretriz para Moisés, e então diz a ele: Moisés, eu vou te entregar agora estatutos, juízos, mandamentos, enfim, para que o meu povo, ou este povo, possa me servir de uma forma agradável, que eu me sinta bem e que eles também entendam que eu sou o Deus deles, um Deus diferente dos supostos deuses pagãos ou das nações, até porque não existe deuses, porque só há um Deus, aleluia. Então não há deuses, há supostos deuses. Deus só tem um, amém? Glória a Deus. Então Deus começa a falar com Moisés. Moisés se alegra, como todo líder, quando Deus traz uma revelação, ele vai ao povo e diz: olha, Deus vai mandar novidade para vocês, vai falar comigo, está me convocando para uma reunião solene particular. Aí o povo disse: ah, assim não, Moisés. Como assim não? Se não, Deus vai falar com você? Disse, sim. Como tem falado? Sim. Não, nós queremos que Deus fale conosco também. Aí ele disse: então calma que eu vou falar com ele sobre este assunto. Então Moisés volta a falar com Deus: Senhor, o povo não gostou muito, porque o Senhor vai falar só comigo, e eles também querem ouvir a tua voz. Quem quer continuar ouvindo a voz de Deus? Amém? Então Deus disse: rapaz, o povo quer também. Tem certeza? Tem. Eles insistiram, estão convictos disso, estão convictos. Só tem um problema: eles não estão preparados, Moisés. Eles não me conhecem, eles não têm noção de quem eu sou, e eles querem se aproximar de mim. Moisés: sim, Senhor. Então tá o seguinte, vamos fazer um negócio. Você volta lá e diga para o povo, todos eles que querem se aproximarem de mim, que eles lavem as suas
suas vestes, tomem banho, que eles se arrumem. Ninguém vai chegar na minha presença de forma mal abanhada. Então Moisés desce e diz ao povo: olha, vocês terão que se lavar. Todo mundo lava a roupa, todo mundo se lava, todo mundo limpinho. Deus vai dar 3 dias para todo mundo se organizar. No 3º dia, então, quando depois que a trombeta soar, mas não é a trombeta humana, é a trombeta divina soar dos céus, então vocês saberão que poderão se aproximar. E o local vai ser neste monte aqui. E neste monte a multidão que vem vai ficar na parte de baixo, na base. No meio, mais acima, vai ficar Josué. E então eu entrarei, subirei, continuarei a presença do Eterno. E o povo concordou, achou bom, disse: maravilha, nós queremos ouvir a voz de Deus. Então tomaram banho, se banharam. E a história, a tradição diz que quando eles começaram a tomar banho no 1º dia, à medida que iam se lavando e lavando as vestes, Deus começou a curar o povo, começou a aparecer maravilhas. Aqueles que estavam doentes e enfermos começaram a ser curados. 3 dias antes de Deus descer no monte, de Deus se revelar, Deus nem tinha chegado ainda e as curas já estavam acontecendo. Se você estivesse entendendo, já estava chamando a glória, porque antes dele chegar oficialmente, ele já vai dando sinais de cura para aqueles que ele vai se revelar, porque ele não vai fazer uma glória se manifestar em cima de pessoas doentes, quebradas, enfraquecidas. Está entendendo isso? Então vai dando glória, porque ele vai começar a trabalhar no teu organismo, no teu sangue, nos teus nervos, nos teus ossos, na tua pressão, no teu coração. Não importa onde, na célula, ele já vai trabalhando, porque quando chegar a Shekhinah, ele diz: já está curado, já está pronto, já está animado, já tenho que agradecer, já tenho que dizer que ele é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E então o povo já começou a receber a cura, e aconteceu aquele movimento, já foram tudo animado. E quando chegaram lá no pé do monte, Moisés disse: espera a trombeta tocar. Quando o sonido da trombeta tocar longamente, então vocês poderão subir o monte até uma parte, até determinado nível vocês vão poder subir. Josué sobe mais na frente e eu vou continuar. E o povo disse: está tudo certo, Moisés. Eles queriam ouvir a voz de Deus. Então tá bem. E Deus disse: tá bom, então tomaram banho, está tudo pronto. 3º dia estão santificados, pelo menos basicamente, pelo menos externamente, pelo menos aparentemente. Está todo mundo bonitinho? Está perfumado? Está arrumadinho? Está com o coração preparado? Supostamente sim. Então tá bom, vamos lá. Aí Deus toca a trombeta, zunido de buzina que ia aumentando longamente. O povo disse: ei, Deus liberou, vamos avançar. Aí o povo vai, chega no determinado nível, Deus continua tocando a trombeta. E aí você sabe o que acontece em Êxodo capítulo 19, quando a Shekhinah, a fagulha da glória de Deus, ela se manifesta em cima do monte Sinai. Acontece que o monte começa a tremer. Quando o monte começa a tremer e começa a fumegar, e vozes de quem? 10 milhares de anjos que descem naquele dia sobre o monte Sinai. Você sabe que anjo só pode cantar em uma só nota. Vocês que são músicos sabem disso, não é? Cada anjo só tem uma nota para poder expressar a sua alegria diante de Deus. Por isso que é sempre um coral, por isso que não tem um só para poder louvar. E aquilo que alguém consegue fazer aqui na terra, que as pessoas chamam de desafinar, subtonar, e que alguém critica, anjo não consegue fazer. Ele fica olhando e diz: rapaz, como é que eles conseguem fazer isso? Ele muda de nota. E anjo não, cada um só tem uma nota, e ele é capaz de sustentar por centenas e milhares de anos a mesma nota, mas é só aquela nota. Aí Deus disse: desce uma parte do coral. Aí eles ouvem voz, o monte treme, começa a fumegar. Sabe o que eles fazem? Eles viram as costas e saem correndo. Eles não aguentam a glória de Deus. Eles disseram o que queriam, mas eles não conseguem permanecer na presença de Deus. E não é diferente na data de hoje. Tem muita gente que quer a glória, diz
diz que quer glória, quer unção, quer poder, quer visão, quer revelação, quer ver anjo, quer ver fogo. Mas quando a glória começa a chegar, ele se escandaliza, ele fica horrorizado. Porque glória, poder e unção de Deus é maravilhoso, só não é ético, só não é bonito. Hã? E nós somos, né? Maquiagem bem feita, roupa bem arrumada, perfume. Eu não vou chorar, porque senão vai desmanchar a maquiagem. Mas na presença de Deus não tem como não chorar, filho. E tem uns que não só chora, urra, grita. Mas na presença, eu não vou me balançar. Na presença de Deus não tem como não se balançar. E tem uns que corre, que roda, que marcha, que vai fazer aviãozinho. Não fica bonito, irmão, não fica ético. Tem certeza que você quer poder de Deus? Já tem gente que ficou sério. Já tem gente que está calado. É que desse assim não. Assim não, irmão. Deus as coisas de Deus é com ordem e decência. Bom, se você conseguir se controlar, tudo bem. Deus tomava os vasos para mim, porque eu creio, irmão, eu creio. Aí tomava os vasos para mim, passava na minha frente e disse: homem, vou eu fazer assim contigo. Aí saía. Aí eu ficava olhando comigo mesmo, não. Eu, né? Calado, assim, comigo mesmo, não. E eu lá vou estar me passando para isto. Vai fazer igual o irmão, né? Tem que se ajoelhar para quê? Não é? E comigo era nos mantos, nas marchas, nos mistérios. Eu digo, não, comigo mesmo não. E era direto, ele tomava num lugar, ele tomava, eu vou fazer assim. Aí saía, pá, marchando com o braço para cima. Eu, não, precisa disso. Comigo não. Primeira vez que eu cheguei no Rio de Janeiro, fui para a vigília, que era 5.000 pessoas, vigília do Xerém. E quando estava lá, Deus tomou um vaso de honra que está vivo até hoje, chama-se Terezão. Ela tem uns 2 metros de altura, uns 100 quilos, é uma maravilha. Quando ela pisa, onde ela estiver, estremece o lugar todinho. Aí quando ela fez, pá, eu dei um pulo na cadeira, lá do outro lado, eu digo, oxe, que foi isso? Aí o coração agitou, eu digo, o que foi, Senhor? O que tem a ver ela comigo? Não tem nada a ver entre nós, não há nada. Aí ela chegou, meu irmão, quando ela me pegou, eu grande desse jeito, né? Quando ela ergueu o bração assim para cima, eu fiquei pendurado na pontinha do pé. Aí saiu, homem, marche comigo. Eu digo, meu Deus, não dá nem para marchar, eu na ponta do pé. Não é? Aí depois quando ela me largou, meu filho, cadê eu poder voltar? Eu olhava para a cadeira assim, digo, Senhor, é ali, e as pernas não obedeciam, marchando para o outro lado. Meu Senhor, é lá. Deus dizia, não, é aqui. Aí no meio do povo, aí o braço subiu, eu digo, eu não estou levando, eu subi, não obedece. Alguém pode até dizer que isso não pode acontecer, você não pode perder o seu domínio, mas eu estou com a minha experiência. Eu não queria que o braço ficasse de pé e ele ficou. Eu não queria marchar e estava marchando. Eu olhava para a cadeira, eu quero me sentar. E as pernas, nada, a gente vai dar uma volta em todinha esta igreja. E não foi só uma, deu 2. Mas à medida que ia passando com o braço levantado, eu só vi o povo pulando nos bancos, pulando. E era ele batizando, e eu digo, não sou eu não, porque eu por mim eu não estava nem aqui, eu estava lá, sentado, bonitinho. Eu só estou avisando alguém que depois se escandaliza quando as coisas começam a acontecer, não é? Porque só gosta de no máximo um arrepio. Ai, senti um arrepio, foi uma maravilha. No braço, subiu os cabelinhos todinho. Pense como eu senti Deus. Menino, tu está sentindo o sopro da brisa, não sei da onde, de Deus, tudo bem, não é? Mas sentir Deus, sentir Deus o negócio é mais forte. Aí o povo correu. Diga para quem está ao teu lado, não corra não. Até porque você está tranquilo, né? Nem está sentindo muito. Tá tudo bem. Aí o povo correu. Quando o povo corre, Moisés tinha vontade de correr para cima. E o povo corre para baixo. Aí Deus disse, está vendo? Eu não chamei eles, foi eles que se ofereceram. Aí entra a questão de quem Deus chama e quem se convida. Acha bonito. É tão bonito ser bispo? Eu não sou, nem quero ser bispo. Cada um que eu já sei, de ser pastor, eu já sei o preço que eu pago. Quero não. Mas não é bonito o título? É bonito, mas é de quem Deus chama. Não é de quem quer ser. Não é? E o novo convertido, viu? Quem é alguém novo convertido aí, né, irmão? Eu disse, Senhor, eu quero ser pastor, eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra. Quando eu cheguei a diácono, eu disse, Senhor, me lembrei da oração. Senhor, me perdoa aquela oração que eu fiz. Vem cá, será que dá para a gente revogar aquele negócio? Eu não sabia o que eu estava dizendo, Senhor. Aí eu entendi como se Deus dissesse assim, agora é tarde, meu filho.
Você pediu com tanta intensidade que eu anotei. Eu digo, oh meu Deus. Eu digo, Senhor, dá para eu morrer diácono mesmo? Ele ficou calado. Eu digo, já sei que não vai dar. Foi sério, irmão. Eu nunca quis ser pastor. Enquanto alguém queria ser consagrado, eu não queria. E todo ano que eu não era, eu digo, graças a Deus, está demorando mais. E o pessoal, mas rapaz, tu não foi ainda presbítero? Eu, graças a Deus que não. Vai você, eu mesmo não é? Depois que eu cheguei a presbítero, estremeci. Eu digo, misericórdia, Senhor. Eu fui 16 anos entre auxiliar e diácono. 16. E satisfeito, fazendo a obra com alegria. 16 anos. E eu feliz. Aí quando passei para presbítero, eu digo, ai meu Deus, já estreitou. Já estou vendo o senhor vai fazer aquilo que eu não quero, mas é o senhor que quer, então tá bom. Aí 4 anos presbítero, eu achando bom. Digo, aleluia, que toca a trombeta. Enquanto eu for presbítero. Aí pum, evangelista, misericórdia, Senhor. Aí pronto, estremeci. 2 anos depois, pastor. Eu digo, agora não tem mais jeito, fazer o quê? Aí eu já não quero mais nada, não quero título nenhum. Nem de bispo, nem de apóstolo, não, Deus me livre. Não. Semideus, arcanjo, serafim, querubim, sei lá o que vai vir. Bom, não importa. Quem quiser ser que seja, eu não quero. Aí os povos correram. E Deus nem tinha começado a fazer a obra. E o povo correu. Aí Moisés, Deus, o povo correu. Disse, vamos começar tudo de novo. Então é o seguinte, coloca um limite lá no pé do monte, diga que ninguém chega no pé. Aí Deus se irritou, porque não queriam. Aí corre todo mundo. Então agora ninguém toca no pé do monte, nem animal toca no pé do monte. Vai ter limite para eles agora, vai assistir de longe. E tem mais, se alguém ousar tocar no pé do monte, vai morrer, vai ser flechado. E quem é que ia jogar essas flechas? Ia vir lá de dentro, para fora. Porque a ordem de Deus tem limite. Vocês não vão mais ter acesso àquilo que vocês rejeitaram. Não souberam ter maturidade para se manterem na presença de Deus. Então agora ninguém mais pisa. Só quem vai entrar, Moisés, agora é você. Josué te acompanha, mas como sempre, fica atrás, porque ele não é do seu nível. E você vem. Então foi assim. Aí Moisés vai novamente, o povo fica do lado de fora, está avisado, ninguém pode tocar, tem limite, fica esperando, vai Moisés na frente. Então vai Moisés na frente, Josué acompanha até certo ponto, depois Josué para, Moisés adentra. Êxodo 19 diz que Deus colocou uma nuvem negra, escura, na volta do monte, escureceu todo o monte, ficou tudo escuro, ninguém enxergava nada. Quem estava de fora não via nada, mas era de dia. Então Moisés está saindo da claridade e está entrando na escuridade, aonde está Deus. 1 João 1,5 diz que Deus é luz. Como pode Deus ser luz e Deus está na escuridade? O termo diz escuridade, não trevas, porque escuridão é ausência de luz, sombra é reflexo da luz sobre algo que gera sombra, e trevas é oposição à luz. Então não era trevas, era apenas escuridão, era apenas a ausência de luz, e para quem estava do lado de fora. À medida que Moisés vai subindo o monte e ele entra na escuridão, ele vai primeiro passar pela escuridão, depois tem uma nuvem que é a Shekhinah, e finalmente ele vai chegar lá no finalzinho, aonde está a brisa de Deus, aonde Deus vai se revelar para ele. Então Moisés vai subindo o monte e ele só está indo pelo processo. Um anjo desce para poder dirigi-lo na escuridão, para que ele não erre o caminho, porque sempre há direção e luz para aquele que está na vontade perfeita de Deus. Ele não vai se perder, porque é Deus no negócio. Então lá em cima estão os anjos, 10 milhares de anjos, e Moisés então vai adentrando, Josué fica lá embaixo. Só tem um detalhe, meu filho, acontece que a história judaica diz o seguinte, a tradição, que naquele dia, quando Moisés está subindo o monte, entrando na nuvem escura, e passando pelo que ele tem que passar, pelos portais que ele tem que ter acesso, até a presença da Shekhinah que está lá em cima, ao mesmo tempo que ele vai subindo, que ele vai andando, que ele vai movendo as pernas, que ele vai caminhando, sabe o que acontece com o monte inteiro?
o monte inteiro começa a ser suspenso da terra. Moisés não sabe que o monte está sendo elevado. Ele vai se elevando na presença de Deus, e aquilo que está debaixo dos seus pés também começa a se elevar. Você lembra que um dia Jesus disse para alguém assim: ora, se tu tiveres fé como um grão de mostarda, tu dirás a este monte, olhou para o monte e disse: levanta-te daí e lança-te ao mar, e este monte obedecerá. O que é que Jesus está fazendo? Uma alusão ao dia em que Moisés sobe no Monte Sinai e o monte tinha se elevado diante dos olhos de todo mundo. Então Moisés está subindo e o monte está subindo. Moisés vai se elevando e o monte vai se elevando. E à medida que o monte vai subindo, o povo vai ficando admirado. Por isso não podia nem chegar próximo, porque senão, quando a terra começasse a tremer e começasse a repartir e começasse a se elevar, quem estivesse ali certamente morreria. Deus chama Moisés. Moisés chega lá em cima e permanece por 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água. Porque você tem que se adaptar quando chega como hóspede à casa de quem te recebe, e os anjos não comem e não bebem. Portanto, Moisés tinha que se adaptar. Claro que houve uma ação sobrenatural sobre o físico de Moisés, para que a cada dia ele se sentisse saciado e assim não precisava se alimentar, para que bem depois não precisasse estar fazendo coisas desnecessárias na presença de Deus. Então Moisés está lá 40 dias e 40 noites no nível angelical, e o Senhor olhando para Moisés. Ali eu entendo que naquele dia, ou naqueles dias que Moisés sobe lá no monte, imagine, irmão, a gente recebe só uma pequena fagulha da glória de Deus, e quando recebe uma pequena fagulha, que sente mesmo no profundo, um chora, outro grita, outro bate palma, outro cai no chão. É só uma pequena fagulha, temos reações diferentes. Imagina Moisés lá em cima, com 10 milhares de anjos, a glória de Deus em cima do monte, o monte suspenso. O que é que Moisés não fazia lá no meio daquela nuvem? Até porque não tinha ninguém para criticá-lo. Eu acredito que Moisés corria, Moisés rolava, Moisés dava glória. Lá não precisava chamar não, porque estava cheio de glória. Moisés só não falava em língua, mas o resto Moisés fazia tudo. Eu acredito que todo tipo de munganga que você já viu dentro da igreja, Moisés fazia lá em cima. Era uma alegria só, e corria, e rodava, e pulava num pé só, e dava glória. Ei, Kadosh Baruhu, e Baratá, não é barata, né? E ela vai, e adorando ao Eterno. Aí Deus olhou e disse: rapaz, está tão alegre o bichinho, eu não vou nem atrapalhar a alegria dele. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou continuar a obra. Que obra? A questão das pedras para ser lavrada. Aí Deus procura no Monte Sinai pedras para poder lavrar. Na nossa transliteração veio escrita, escreveu. Deus escreveu com o seu dedo, Deus não escreveu. No original é lavrou. Lavrar é diferente de escrever. Escrever é colocar algo sobre, tinta sobre o papel, sobre o couro, sobre a madeira. Isso é escrever. Mas lavrar é remover algo daquilo que é original. Então Moisés está lá alegre, correndo, dando glória, rolando, sei lá, feliz na presença do Eterno, 10 milhares de anjos tocando, ele ouvindo hinos que nunca tinha ouvido, notas maravilhosas, coisas tremendas. Aí Deus disse: eu não vou atrapalhar a alegria dele, quer saber? Deixa que eu mesmo vou continuar a obra aqui. Aí Deus escolhe, procura no monte, e ele encontra as pedras. Deus é quem escolhe as pedras a qual ele vai lavrar. É ele que escolhe as pedras, e nesta noite aqui tem pedra escolhida por Deus para receber o dedo de Deus lavrando na sua história de vida. Só que tem um detalhe: toda a tradição hebraica diz que as pedras não eram pedras comuns, eram pedras de safira, que Deus escolheu, encontrou, e Deus separa as pedras de safira de aproximadamente 48 por 48 centímetros, para poder caber depois dentro da arca da aliança. Pedras de safira. E quando ele arranca as pedras de safira da terra, brota uma fonte de água viva, da onde ele remove
remove as pedras. Só que tem um detalhe: o monte estava suspenso. Você está lembrado? O monte estava suspenso, então não tinha como a água vir por baixo. E da onde vinha a fonte? Era Deus mostrando para quem estava do lado de fora: eu sou o Deus das águas de cima e das águas de baixo. Eu sou o Deus que atuo na lei física e fora da lei física. Eu sou o Senhor que gera, o que cria, o que chama a existência o que não há. E quem pode impedir o agir de Deus? Aí a água corria pelo monte, e quando ela tocava na terra, ia regando a terra. Era deserto. Sabe o que aconteceu? Começou a florir o deserto, virou um imenso jardim. As flores começaram a brotar, porque a água de Deus é viva. Aonde toca, gera, produz, cresce, manifesta, chama a existência o que não há. Tem gente hoje aqui que está precisando receber desta água. A água que gera, a água que faz frutificar, a água que vai começar a quebrar a casca seca, para você começar a florescer. Lébrias tereminácia nas promessas de Deus. Vai bebendo desta água, vai bebendo desta água, porque ela não é engarrafada, ela não é de baixo, ela é de cima. É de oh glória! E tem água de Deus aqui, tem fonte viva de Deus aqui. Abre a boca e bebe, abre a boca e deixa Deus refrigerar a tua alma seca. Não importa que tipo de sequidão você chegou, porque para Deus não existe deserto, só existe alvo para ele molhar. Ele diz: é jardim. É deserto, não é jardim, porque quando a água toca, a flor aparece. Tu crê que Deus vai florescer o deserto que hoje parece deserto? Tu vai sair daqui levando uma novidade, um milagre de Deus, uma nova história, uma virada do Senhor. Vai haver frutificação lá em cima da promessa dele. Aí o Senhor pega e começa a lapidar a pedra. Ele lapida, ele esculpe, ele lavra. Ele faz 3 coisas na pedra, só vou falar de uma. Eu sou escultor de madeira, então eu sei do que estou falando. Aprendi quando era ainda adolescente. E como eu disse, esculpir é remover algo daquilo que é original. Então o Senhor vai e começa a esculpir. A Bíblia vai apontar que foi o dedo de Deus, mas no caso seria a unha de Deus, não é? Para poder remover daquela pedra preciosa. Começa a remover. É por isso que tem gente que não está entendendo, que não está aguentando o processo de Deus na sua vida. Mas Senhor, eu não passava nada disso quando eu não te servia, quando eu não era crente. Eu não passava por isso. Deus dizendo: ei, tu és uma pedra separada, preciosa, e eu vou lapidar a minha escritura na tua vida. E para lapidar a escritura, Deus tem que remover, é tirar o excesso. E se tem uma coisa que nós temos, é excesso. É excesso de vaidade, é excesso de orgulho, é excesso de inteligência, é excesso de autoestima. A gente é o bambambam. Aí Deus: vem cá, bababá, que eu preciso de você. Você tem valor, mas está com excesso, e eu vou começar a remover teu excesso. Quando ele começa a tirar, aí o crente diz: ai, aleluia. Ele vai se convertendo e tem que dar aleluia. Ele diz: ai, aleluia. Não dá para parar de dar aleluia, aí fica gemendo. Ai, aleluia. Senhor, tá bom. Deus está: não, a escritura sou eu que faço. Aleluia. E as tábuas foram escritas dos 2 lados, se é que você não sabia, porque os desenhos mostram só de um ladinho só, não é? E ainda redondinho, não tinha nada arredondado, era quadrado mesmo. Até porque se fosse redondo não poderia caber dentro, certinho dentro da arca da aliança. Pessoas inteligentes sabem disso. Então é quadradinho mesmo, mas é escrita dos 2 lados. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a escritura de Deus de ambos os lados. Você vai encontrar isso no Apocalipse capítulo 5. Um livro selado com 7 selos na mão daquele que está à destra, daquele que está no trono, ou seja, de Jesus que está lá. Na mão dele tem um livro escrito por dentro e por fora. Ninguém escreve livro por fora, só se escreve por dentro. Mas Deus não. Ele diz: eu escrevo por dentro e por fora, porque eu sou mais do que completo. Aleluia. Se o livro tiver todo escrito por dentro, ele está completo. Deus não é completo
completo. Deus só faz coisas mais do que completas. Eu aprendi isso. Deus nunca é os conceitos de perfeição que nós temos um com o outro ou com o ser humano. Se você disser, eu sou santo, então Deus não é santo, Deus é santíssimo. Eu sou justo, então Deus não é justo, Deus é justíssimo. Deus não cabe nos conceitos que nós temos de perfeição. Você está entendendo? Até porque Deus nem é santo, né? Desculpa aí o hino que cantaram, mas Deus nem é santo. Santo é Kadosh. E lá quando os serafins, Isaías 6, estão à volta do trono, nas traduções aí tem acima do trono, tem nada acima do trono dele, e não tem nada acima da cabeça dele, nem coroa Deus usa, porque não precisa. Coroa é prêmio. Ele diz, quem venceu eu coloco coroa. Eu não preciso, que eu sou soberano. Aleluia. Nada tem acima da cabeça dele, tanto que quando ele quer olhar para o céu dos céus, ele tem que se inclinar para ver o que tem nos céus e debaixo dos céus. Não tem nada acima da cabeça dele. Aleluia. Olha, dali quando o serafim clama um para o outro, não é para aquele que está no trono, é um para o outro. Por quê? Porque ele clama aquilo que ele vê. E o que é que ele vê no que está na frente dele? Ele vê a santidade que sai do trono, que emana para ele, acende como uma brasa viva, como um fogo. Aí ele abre a boca e diz, Kadosh, para aquele lá. Aí o segundo diz, Kadosh, para o terceiro. Aí o terceiro diz, Kadosh, para o primeiro. Por quê? Porque Deus não é santo, porque Deus não é Kadosh, que Deus é Kodesh. Deus não é santificado, Deus é o santificador. É dele que parte a essência de toda a santificação e de todo o dom perfeito. Então, nem santo Deus é. Santo é e se torna aqueles que se aproximam dele. Mas ele é o santificador por essência, por natureza. Quem está entendendo pode chamar glória. Ok, aleluia. Então, o livro é escrito por dentro e por fora, que está na mão do cordeiro, daquele que está lá no trono. Por que por dentro e por fora? Deixa eu te contar esse mistério rapidamente. Porque Deus primeiro escreve do lado de dentro. E como é que ele escreve do lado de dentro? Quando ele faz as promessas para o homem. Aí ele diz, estou escrevendo do lado de dentro. Eu estou colocando a minha escritura no teu coração. Paulo falou sobre isso. Vós sois cartas escritas, não escrita em tábua de pedra, nem com ponta de ferro, mas escrita nas tábuas do coração e escrita pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Então quando ele começa a fazer promessas, ele está dizendo, estou colocando a minha escritura, a minha palavra, os meus decretos, os meus juízos dentro de você. E quando for lá na frente, Deus diz assim, terminei de escrever tudo aqui dentro. Aí o crente se fica até chateado. Mas Deus, tanta promessa, tanta profecia, tanta revelação, aonde eu chego, e é sonho, e alguém sonhou, e alguém entrega a mensagem, eu não vejo nada acontecer. Tenha calma, é porque ele não terminou de escrever do lado de dentro. Quando ele começar a escrever do lado de fora, é ele dizendo, vou chamar a existência aquilo que está dentro, o que está escondido, o que está oculto, aquilo que ninguém vê. Vou começar a realizar a promessa, e até os analfabetos vão aprender a ler, que as minhas promessas na tua história de vida, elas não falham. Adora ele aí, porque ele não terminou de escrever, e já tem gente que ele já está começando a escrever do lado de fora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está lá Moisés lá no monte, o Eterno escrevendo, ou melhor dizendo, o Eterno lapidando aquelas pedras de safira. E do lado de fora, o povo que está assistindo tudo, nuvem escura no Monte Sinai, escuridão total, não dá para ver nada. Eles só ouvem as vozes, ouvem os trovões. Os trovões são as vozes de Deus bramando. Eles não entendem, só como trovões, porque só entende a quem a voz é endereçada. Atos capítulo 9, você vai ver o testemunho do apóstolo Paulo. E ele disse, olha, quando eu vinha pela estrada de Damasco, de repente eu vi um clarão, e depois uma voz que falou comigo. E ele testemunha isso lá na frente no livro de Atos, e diz, todos aqueles que estavam comigo, eles viram o clarão, mas não ouviram o que falava comigo. Eles não entendem, só entendem a quem Deus fala. Pode estar do lado, pode estar na frente, pode estar junto, só entende com quem Deus está falando. Aleluia. Pensa que entende, mas não entende. Eu ouvi, Deus falou assim para ele. Provavelmente você não entendeu direito. Agora ele entendeu. Tem esse exemplo.
Jesus um dia disse para João assim: importa que tu não morra, até que veja o Filho do Homem glorificado. Aí diz o outro versículo: e os discípulos entenderam que Jesus estava dizendo que João não ia morrer. E o próximo versículo diz assim: mas não foi isso que o Senhor dissera. Eles pensaram que entenderam a promessa de João, mas não entende. Só entende a quem a voz é endereçada. Aí eles ouviram a zoada. Lembra no dia do batismo, né, do Mikve, lá com Yohanan, com João, lá no Jordão? Uma voz do céu bradou. O que eles disseram? É um trovão. Cada um disse uma coisa, mas não entenderam o que Deus estava falando. Só quem entendeu foi João, que estava praticando o mikve ali, o batismo, como se fala, e o filho que estava também na presença. Os outros ouviram, ouviu um som, foi um trovão, foi alguma coisa, uma zoada aí, parece que veio do céu. Não, acho que veio lá de trás do monte, mas não entende. Por isso que tem gente que não entende. Entende porque tem gente que não entende? Quando alguém diz, não entendi nada que aquele pastor falou, porque não foi o pastor. O que o pastor falar, você entende. O que Deus falar, se não estiver falando com alguém, não entende. Deus da glória. Está presente no ambiente, ouvindo o som, mas não interpretando a palavra do som. Ok? Aí Deus está bradando com Moisés. Segundo a tradição, ele fala 70 línguas com Moisés. 70 línguas ao mesmo tempo. A gente não consegue falar duas ao mesmo tempo, né? Ou você fala português, depois inglês, ou português, depois espanhol, ou português, depois, enfim, vai falar duas, não dá. Imagina a elevação que Deus leva o espírito de Moisés para compreender 70 línguas ao mesmo tempo. E o povo do lado de fora está ouvindo as trovoadas, os raios, o monte fumegando, suspenso, água caindo, flor nascendo no deserto. Uma hora eles olham a maravilha, quando eles olham para cima, ficam aterrorizados. É uma emoção tremenda, é a mistura de maravilhados que eles estão quando olham para o deserto, a água caindo e as flores brotando, ao mesmo tempo o temor de olhar para cima, a nuvem escura, raio, zoada, e lá vai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, não sabia se dava glória ou se ficava com medo, enfim, e aguardando até que Moisés fosse aparecer mais uma vez. Então acontece que nesse dia aqui, é porque não dá tempo, meu querido, senão a gente ia ler o versículo para você ver. Daí o versículo diz assim, que o povo viu as vozes, e vozes não se vê, vozes se ouve, mas o povo viu as vozes, está escrito aqui. E daí eu fui pesquisar lá no original, e é de fato, é colote é no plural, ot é plural, não é? E eles viram as vozes. Aí eu fui buscar isso, né, no meio dos rabinos. Digo, como é que vê voz? Porque voz se ouve, não se vê. Ou esse povo se elevou naquele momento e entrou numa dimensão a ponto de ver aquilo que Deus estava falando, ou como é possível? Aí vem a explicação. Porque Deus colocou uma nuvem escura na volta do Monte Sinai. Primeira explicação: nuvem escura para que ninguém visse o que estava acontecendo lá dentro, e quem estiver de fora faz o seu julgamento. Isso tem uma interpretação para a nossa vida. Quando Deus nos chama para algo maior e melhor, Ele coloca uma nuvem escura na volta. O que é isso? É alguém olhando de fora e vendo a tua luta e pensando, vai morrer, vai desviar, vai parar, vai voltar, vai se acabar, e não sabe que você no meio daquela luta está recebendo promessa de Deus, glória de Deus, vida de Deus, força de Deus, unção de Deus, preparação de Deus. Oh glória, não vai parar coisa nenhuma, vai voltar renovado no poder da glória do eterno. Alguém vai ficar surpreso quando te encontrar na volta da nuvem. Pensei que você não ia aguentar. Passei, menino, estou mais forte do que antes. E ainda sem contar que aumentou o currículo, porque agora tem experiência com Deus. Porque as experiências são os que nos amadurecem. E Deus não quer meninos eternos na presença deles. Tem que passar para amadurecer. Segunda explicação da nuvem escura é que Deus preparou um pano de fundo, porque para o povo poder ver as vozes. Como assim? Acontece que nas nossas traduções vieram dizendo raio, veio raio. Em Êxodo 19 vai dizer, e eles viam raios que saíam. Mas na tradução original não é raio, é línguas
de fogo, aleluia, é diferente, línguas de fogo, é a mesma coisa que acontece em Atos capítulo 2, inclusive na mesma festa, na mesma data da festa, porém, claro, com diferença de centenas de anos, até milhares de anos, mas é na mesma festa que acontece, as línguas de fogo. Então o que acontece? Deus está falando com Moisés, e Deus fala lá dentro, aí Deus, o povo está tão curioso, quer saber o que é que está acontecendo aqui dentro, eu vou mostrar para eles o que é que está acontecendo aqui. E o que é que Deus faz? Deus libera línguas de fogo. Estas línguas de fogo formam as letras hebraicas. Com o pano de fundo escuro, eles viam claramente as letras, e dali eles sabiam que era a voz de Deus falando. Por isso está escrito que eles viam a voz que estava bradando lá dentro da nuvem escura com Moisés. Eles conseguiam contemplar, eles começaram a ler, e não só em hebraico, mas eles liam cada um na sua língua. Tinha 70 povos ali, que naquela época povos eram pequenos, 70 povos junto com o povo de Israel, formando mais de 1 milhão de pessoas. E a mesma coisa que acontece em Atos 2 está acontecendo ali no Sinai. Deus está se revelando para cada um deles também. Deus está mostrando que Ele é o único soberano, criador de todas as coisas, do mundo invisível e visível, de tudo que o homem possa conceber, entender, compreender ou não. Só Ele é Deus. E o povo então fica lá admirado. Moisés está lá na presença do Eterno, e Deus está lá lavrando as pedras dos dois lados, até que chega o momento em que Deus agora vai entregar estas pedras para Moisés. Quando Ele entrega essas duas pedras de safira lapidada dos dois lados para Moisés descer, então à medida que Moisés vai descendo, o monte também vem descendo. Moisés nem está sabendo de nada. Moisés subiu, o monte subiu, mas ele não sabe que o monte subiu. Aí Moisés desceu, o monte desceu, também não sabe. O monte tremia o tempo todo, quando encostou, se deu uma tremedinha, ele nem notou. É o Eterno trabalhando, é o Deus terrível que eu conheço, é o Deus que treme a terra, que baixa o céu, que chama anjo, que faz cortina de escuridão para poder mostrar as línguas de fogo que Ele tem reservada. Oh, glória a Deus, é muita maravilha. Neste dia, a tradição diz que Moisés recebeu 1000 luzes sobre ele, como um presente sobre a entrega da lei, da Torá, daquilo que ele está recebendo. Aí ele vem feliz da vida, ele vem resplandecendo o seu rosto, não como a estátua de Michelangelo, que sai 2 chifres de luz, segundo ele, da cabeça de Moisés. Não, a luz resplandece do rosto de Moisés e não da cabeça de Moisés, ainda que o rosto esteja na cabeça, mas não é da cabeça que sai, é do semblante, porque aquele que se aproxima de Deus, ele fica com o rosto, o semblante brilhando, porque a promessa de Deus é que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Aleluia! É o rosto que vai mostrar que você está diferente, que você teve um encontro com uma glória diferenciada, que as pessoas vão poder notar que é Deus na sua história de vida. Moisés desce, só que quando Moisés chega lá, o povo estava pecando. Tinha 13 bezerros de ouro construído. A teologia tradicional diz que é um apenas para toda a sociedade, um para cada tribo. Por isso Israel peca contra Deus. E aí entra aquele juízo rapidamente. Então Moisés sai correndo com o seu bastão de autoridade, correndo na terra. Você já viu o vaso que quando Deus toma ele sai correndo? Pronto, é a unção de Moisés naquele dia. Moisés saiu dando a carreira e com o bastão na terra, a pedra voando para todo lado. Eu disse, doidou, o velho está doido, correndo para lá. Aí quando parou, mais ou menos 1 quilômetro, voltou de novo, em cima, certinho do risco, para ficar bem marcado, bem demarcado, bem delineado aquele juízo. Aí ele disse, quem é de Deus, vem para cá. Quem for do bezerro, fica do lado de lá. Naquele dia, quantos mil homens quase morreram? Quase 3 mil homens. No dia de Atos 2, quantos aceitaram de bom grado a palavra? Quase 3 mil homens, porque Deus é o Deus da compensação. Aleluia. Aí morre o povo, aquela luta. O que Moisés fez? Para encerrar, Moisés pega as 2 tábuas de safira que ele recebe de ação divina, não teve toque humano ali, e ele quebra as tábuas, lança no chão, e quebra as tábuas. Quando ele quebra aquelas tábuas, ele faz o juízo, morre quase 3 mil,
que era um número muito pequeno em relação a quase 2 bilhões de pessoas, mas era o mal que estava ali. Coloquei para parar. Já estou parando. Aí Moisés parece que esquece do ocorrido. Shemote, Êxodo capítulo 32, Deus vai falar com ele. Moisés, pois não, Senhor? Cadê as tábuas que eu te dei? Ah, sim, Senhor. Inclusive, eu estava até precisando conversar com o Senhor sobre esse assunto. As tábuas, Moisés, que eu te dei. A tradição diz que Moisés quebra as tábuas, porque quando ele desce, tem a escritura de Deus. Mas à medida que ele vai descendo, quando ele chega embaixo, ele consegue observar que a escritura sumiu das tábuas. E daí o porquê dele dizer, bom, já que a escritura de Deus não está na tábua, agora eu posso quebrar. Então ele quebrou. Ele sabia que estava justificado diante de Deus, porque o Deus que escreveu, que lapidou, que trabalhou naquelas pedras, apagou o que tinha escrito. Então eu posso quebrar, para mostrar ao povo a indignação. Ele quebra. Ele só não espera que Deus fosse cobrar dele as tábuas que ele quebrou. Ele estava se sentindo justificado, tanto que ele não foi falar com Deus isso. Deus é quem veio falar com ele. Ele estava achando que estava tudo certo. 40 dias lá, Deus trabalhando, e depois simplesmente jogou as tábuas e quebrou. Deus disse, cadê as tábuas? Sim, Senhor, é porque o Senhor sabe, né? Mas aí Deus disse, ei, você agora vai lavrar 2 tábuas, para você ver como é fácil. Meu Deus. 2 tábuas, não eram de pedras naturais, 2 tábuas do mesmo material. Você vai lavrar agora. É você quem vai lavrar, porque eu te dei prontinha. E por causa do povo, do pecado do povo, eles pecaram. Estavam errados? Estavam. Mas você não podia ter feito o que você fez. Por quê? Porque o que eu entreguei na sua mão, você tem que me dar conta. Não tem desculpa. Não, mas Deus, tu sabe, tu viu. Eu quero saber daquilo que eu entreguei na sua mão. Aonde é que está? Aí, papai. Aí Deus revelou a Moisés Glória a Deus. o local onde tinha uma mina de pedra de safira, Aleluia. para que Moisés pudesse ir lá e cortar aquelas tábuas Glória a Deus. e retornar mais uma vez, subir o monte pela 3ª vez. Aí o Senhor diz a ele, Moisés, Glória a Deus. vai cortar as tábuas do jeito que você viu que eu fiz, de safira. Você vai voltar, vai subir o monte mais uma vez, porque eu, o Senhor, escreverei nestas tábuas, estas que você agora cortou, essas que tem o teu dedo humano. Por isso está escrito, lavra para ti, ou você lavra para ti. Por isso que diz que é livro de Moisés, livro de Moshe, Torá de Moisés, porque teve a participação humana. Na primeira não teve. Por quê? Porque Deus olhou o coração de Moisés, olhou o coração daqueles que de fato aceitaram e queriam servi-lo, e viu mérito neles, e disse, rapaz, eles estão prontos, por isso eles não podem receber algo nada menos do que isso. Eles estão de fato voltados para mim, então eu vou lavrar em pedras de safira para eles. Mas depois eles se desviam, eles pecam, eles erram. Aí Moisés quebra as tábuas. Aí Deus diz, pronto. A questão é que a riqueza e o valor não está nas tábuas, e sim na palavra dele. E a palavra dele não pode ficar em algo que não tenha valor para valorizar aquilo que ele escreve, ou lapida, ou esculpe. Então Moisés tem que pegar novamente tábuas de safira, mas agora tem a participação humana, agora tem o dedo de Moisés no negócio. Agora Moisés tem que subir com as tábuas, e Deus diz,
eu não vou mudar a minha palavra. Você não está entendendo. Deixa eu te incomodar, eu sei que não é costume desta igreja, mas diga para quem está do teu lado: ele não mudou a promessa. Não importa o que houve, ele não mudou a promessa. Porque Deus manda ele subir novamente, porque Deus diz assim: agora vocês estão quebrantados, agora vocês viram, Moisés quebrou as tábuas, morreu quase 3.000 homens, agora eles estão se sentindo meio que sozinhos, meio que perdidos, eles não sabem mais se Deus está com eles ainda ou se não está, eles só sabem que o líder chegou, mas antes era Deus e o líder, agora a gente só está vendo o líder, não sei se Deus também está, então eles ficam quebrantados, então eles se dobram, então a coluna vertebral do orgulho humano começa a se dobrar, e Deus diz: já que agora estão se dobrando, você pode trazer de volta, porque eu vou escrever de novo as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas. Deixa eu encerrar isso aqui dizendo o seguinte: nós como seres humanos temos assim uma pretensão de que a primeira via vale mais do que a segunda, é ou não é? Quem vai alugar um prédio, vai fazer alguma coisa, ele fica logo: assina aqui, passou no cartório, a primeira via fica comigo, como se fosse mais importante, tem um senso de importância, né? A segunda via fica com você, não é assim? Não é? Então, aí Deus disse: vou fazer diferente. A primeira via que você quebrou, até porque eu tinha retirado as palavras, a primeira via que parecia ser mais importante, eu não vou dar tanto valor, eu vou valorizar mais a segunda via do que a primeira, porque a primeira via nem entrou na arca, mas a segunda via tu vai guardar na arca da aliança, e a arca era toda de ouro, aleluia. A arca era toda de ouro, eram 3 arcas, né? Uma de madeira, ouro por fora, e a segunda ouro por dentro, e mais a riqueza que foi colocada dentro daquela arca ali. Só, meninos, o que tinha ali dentro era uma coisa tremenda. Eu ministrei 7 dias só sobre a arca da aliança, do que tem ali, é uma maravilha. Então Deus diz assim: agora eu vou honrar mais a segunda do que a primeira. A primeira que parecia ser muito mais importante, até porque não teve o dedo humano, mas agora eu vou honrar mais a segunda via do que a primeira via. Coloque-se de pé, por favor, quem pode se levantar, quem tiver com criança pode ficar sentada. Eu quero fazer uma oração profética antes de encerrar as minhas palavras nesta noite, dizendo que com tudo isso, qual é a finalidade desta palavra? Sabe o que é que o Senhor colocou no meu coração? Ele disse: você vai falar sobre as tábuas, pelo menos. Por quê? Porque as tábuas representam pessoas que eu chamei, que eu escolhi, que eu separei, e que estou lapidando, estou trabalhando, eu estou fazendo uma obra no interior delas. Elas não têm noção. Você tem noção quanto tempo ficaram aquelas pedras de safira enterradas naquele monte, no meio do deserto? Ninguém nem sabia que elas existiam, porque se soubessem, tinham ido lá escavado e tinham levado elas de lá. Deus sabe onde é que estão as suas riquezas, ainda que esteja debaixo do pó do anonimato, ainda que esteja debaixo do pó da humilhação, ainda que esteja debaixo do pó do desprezo, mas Deus sabe aonde estão as suas pedras preciosas, e no momento certo Deus sabe como é que vai honrar, como é que vai descobrir, como é que vai tirá-las de lá, e como é que vai trabalhar nestas pedras, como é que Ele vai lavrar estas pedras, como é que Ele vai esculpir estas pedras. E estas pedras têm essa honra de receberem a escritura de Deus, para se tornarem modelo, exemplo para as nações. Deus não faz nada com caráter de mundinho, Deus faz tudo com caráter de universo. Tudo que tem o dedo de Deus tem um toque eterno, entenda isso. É por isso que Ele pode começar pequeno, mas só termina grande, aleluia. Tem gente que se confunde, que é obra de Deus, mas aqui tão pequenininho. Começa pequeno, mas não fica pequeno, porque aonde é o dedo de Deus toca, pode se preparar que vai haver prosperidade, crescimento, florescimento, frutificação. Não tem como isso não acontecer. Se for de Deus, vai aumentar, vai crescer, vai melhorar, no mínimo vai aperfeiçoar. Glória a Deus. Amém? Ok. E o Senhor disse: fala com pessoas que estarão nesta reunião, porque elas receberam algo de mim, elas receberam uma escritura do meu dedo, elas receberam algo que eu, Senhor, coloquei na vida delas. Fui eu quem dei, fui eu que escolhi, quem chamei, quem preparei. E agora a tábua está quebrada, e alguém quebra esta tábua por vários motivos. Alguém quebra por conta de alguma intervenção dentro da própria obra, da própria igreja, por causa de fofoca,
fofoca, de contenda, de calúnia. Outros quebram por causa de pecado, de erro, de falha, de queda. Outros erram por causa de desprezo. E enfim, cada um sabe por que quebra a tábua. Tem um dia que o homem não aguenta e diz: quer saber, eu não quero mais, Deus, eu não aguento mais, eu vou quebrar. Eu sei que tu falou que ia fazer, mas até agora é só bordoada, é só decepção, é só luta, é só desavença, é só escassez, é só pobreza, é só aperto. Senhor, eu não estou aguentando mais. Aí resolve, quebra a tábua e diz: vai ficar tudo bem, está tudo certo. Mas nesta noite Deus está chamando crentes aqui, pessoas aqui nesta reunião que receberam algo de Deus, mas essa escritura de Deus não está mais em evidência, não é mais. E o pior de tudo, sabe o que é? É que alguém ainda diz assim: eita, nunca mais vai ser como era antes. Antes era usado, antes Deus falava, Deus usava, antes, rapaz, era uma bênção, antes, olha, o negócio era, mas depois que aconteceu aquilo, nunca mais se levanta, nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser o mesmo. E isso é uma mentira infundada, porque você ouviu aqui nesta noite que Deus diz: ei, a tábua quebrou, mas a minha palavra não. A tábua foi lançada por terra, mas a minha promessa não. Alguma coisa se partiu, mas a palavra que eu te dei no início, ela ainda tem validade, não perdeu a validade. Tudo que eu quero é que você faça algo e traga de volta as tábuas para mim, porque eu, o Senhor, vou escrever de novo. O que é escrever de novo? É renovar a promessa, é renovar o dom, é renovar aquilo que você tinha antes e hoje não está mais em evidência. E não, Deus não aceita desculpa. Não adianta dizer: Senhor, mas tu sabe, é porque é filho, é marido, é trabalho, tu sabe, é faculdade, é distância, não tem carro, tu sabe, Senhor. Deus não aceita desculpa. Eu disse: eu, o Senhor, dei a você, e agora onde é que está o dom que eu te dei? Falava em língua, hoje nem fala mais. Profetizava, hoje não profetiza mais. Cantava para o Senhor, pedia até oportunidade para cantar, hoje não quer, nem se der oportunidade. Vem louvar o Senhor, mas não, antes gostava de visitar, agora não sai nem de casa. Era uma coisa, era uma bomba na mão de Deus, agora não está fazendo mais nada. E Deus colocou algo na tua vida e Ele não abre mão daquilo que Ele te deu. Não adianta. Aí tem pessoas que pensam: não, mas Deus sabe, Deus entende, Deus não aceita justificativa para você não ser aquilo que Ele projetou para você ser. Você não pode querer ser mais do que aquilo que você é, mas Deus não aceita você ser menos do que aquilo que você é. Deus não aceita. É Deus que não aceita. E nesta noite Deus está te chamando alguém aqui, e não é uma nem duas pessoas, para você dizer: Senhor, eu vou levar minhas tábuas diante de ti. Aquilo que tu era e que tu não é mais, sabe disso? Tu sabe o que é que tu era e que tu não é mais. É o tempo, a vida que tu tinha de oração, a vida que tu tinha de devoção a Deus, como era o teu ritmo. Ah, Senhor, mas tu sabe, o tempo passou, as coisas mudaram, e etc. Deus disse: não, meu filho, o que eu comecei a lapidar na tua vida, você não tem o direito, não tem a autoridade para invalidar e nem para quebrar. Se Deus já te usou uma vez na vida, o dom que Ele colocou em ti ainda permanece em você. Mas nunca mais eu falei, não falou porque não quis, mas que está aí dentro está. Deus não desperdiça o seu dom, não investe para ser derrotado e não invalida aquilo que Ele coloca no ser humano. Você está entendendo? Fecha os olhos aí, fecha os olhos. É você e Deus. Por isso que Deus disse a Moisés: Moisés, tu vai subir sozinho, não sobe mais ninguém. Esse povo só tem fogo de palha. Esse povo diz que quer, mas depois volta correndo com medo de mim. Aí Deus diz: Moisés, é você só comigo. Por quê? Porque Deus diz: eu vou tratar um negócio individual, é particular, é só eu e você, Moisés. Ninguém tem que saber, ninguém tem que se meter na história, ninguém tem que dar opinião. É eu e você, Moisés. Se Moisés não leva a segunda via para Deus, não teríamos mais a escritura que Deus deu, e Deus deu a Moisés, não deu a outra pessoa. Então a responsabilidade
responsabilidade era de Moisés. E Moisés sabia que aquilo que ele estava recebendo era maior do que aquilo que ele era. Ele era o maior líder que Israel já poderia ter visto na história, mas o que ele representava era maior do que ele. A escritura, a palavra, a promessa é maior do que ele. O que Deus coloca na tua vida é maior do que o que você é. E você só se torna importante porque você tem algo que é mais importante do que a sua importância. Você só se torna conhecido porque você fala daquilo que é conhecido no céu, na terra e no inferno. Nós só temos algum tipo de reputação, de nome, de fama ou de conhecimento porque nós conduzimos, trazemos em nós aquilo que é superior a tudo aquilo que nós somos. Na verdade somos apenas portadores. Moisés desce do monte com 2 tábuas, uma em cada braço, porque uma de cada lado. Deus disse: eu não vou colocar as 2 num braço só, porque tu tem que estar ocupado dos 2 lados com a minha obra. É no lado físico e no lado espiritual. Eu não vou colocar desequilíbrio no teu caminho. Você vai andar com os 2 braços ocupados com a minha palavra. O físico tu carrega as tábuas, e o espiritual tu carrega a palavra que está na tábua. Você está entendendo? Está com o olho fechado aí? Eu quero convidar nesta noite pessoas que estão aqui e que tem a sua tábua quebrada. Não importa o motivo, para você vir aqui na frente agora, e depois não diga que Deus não te deu a oportunidade de renovar aquilo que Ele colocou na tua história de vida. Você que hoje sabe que não é mais uma pessoa que era no início da sua fé, o ânimo que você tinha, a glória que você tinha, as visões que você tinha, as profecias que Deus te dava, hoje já não é mais. Então a tábua quebrou em algum lugar da tua história. Não interessa qual foi o acidente que aconteceu com a tua vida, hoje o Senhor está te chamando para te dizer: se você trouxer a tábua, eu vou escrever de novo. A promessa vai ser renovada. Tu não vai ser perdido. Alguém não vai zombar de você. Alguém não vai dizer que tu foi, mas não é mais. Pelo contrário, a honra de Deus vai ser duplicada. É Deus quem honra, e quando Ele honra, não há quem possa desonrar. Em nome de Jesus, nesta noite, que você tenha coragem e saia do teu lugar, porque Deus quer começar a renovar algo na tua vida, e é só Deus que pode fazer. Não é ninguém, não é teologia, não é seminário, não é homem, é Deus quem faz. Você sabe do que Ele está falando contigo. Tem pessoas aqui que foram usadas quando eram crianças ainda, adolescentes ainda, e nunca mais deram lugar ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está te lembrando hoje aqui. Lembra como eu, o Senhor, me revelei para ti naquele dia? Eu sou o mesmo. A tábua foi quebrada, mas nesta noite o Senhor está te chamando aqui para começar a escrever, a lapidar, a gravar de novo no teu coração. E tem mais, a honra de Deus vai ser dobrada. Alguém vai se espantar, alguém vai dizer: como é que pode? Mas não era, não tinha, já foi. Aí o Senhor diz: nada disso. O que foi a tábua quebrada, mas agora é a minha escritura que vai começar a entrar em evidência. Esta noite o Senhor está aqui para começar a lapidar a tua história, porque pedra de safira é a 5ª pedra no peitoral do sumo sacerdote, representando a tribo de Zacá. Porque ela é a 5ª, porque a Torá é composta de 5 livros, é a última, mas Deus diz mesmo: no último momento eu não me esqueço de você. É a última pedra do peitoral, mas ela ainda está dentro da Torá. Deus diz: eu dei tempo para a tua vida, eu deixei você à vontade. Os anos se passaram, o tempo se passou, mas agora você não pode passar mais. A partir de agora o Senhor vai começar uma nova história. A igreja que está lá atrás, estende a mão direita para cá, por favor. A direita, só quem trouxe. Os que estão aqui na frente, se puder, estende assim com a mão, ó, com a palma para cima, para receber. Para cima, para receber. Aleluia, glória a Deus. A primeira tábua, que era de safira, que era feita escrita ou trabalhada, lavrada pelo dedo de Deus, poderia parecer que era mais importante, mas Deus diz: eu prefiro honrar mais aquele que chega para mim quebrantado. Eu prefiro honrar mais aquele que vem na segunda vez, na segunda volta, no retorno, na techuvá, o retorno, que vem arrependido, que antes era uma bênção, era usado, até se orgulhava disso, se orgulhou demais,
E por isso Deus permitiu a queda, Deus permitiu quebrar, Deus permitiu a dor, Deus permitiu a vergonha, Deus permitiu a humilhação, até porque você reconhece o potencial que você tinha. Aí por isso quebrou. Mas Deus diz: quebrou, mas eu não te jogo fora. Quebrou, mas eu não desisto de você. Quebrou, mas eu não te abandono. Quebrou, mas eu não vou deixar de te usar. Quebrou lá atrás, mas agora a tábua que se aproxima de mim, eu, o Senhor, escreverei novamente as mesmas palavras, as mesmas promessas. É a mesma unção, é a mesma autoridade, é a mesma revelação, é a mesma glória, é a mesma Shekinah, é a mesma Você que não falava em língua, abre a boca para voltar a falar os mistérios que o Senhor te deu outrora. Sim, safira empoeirada. Alguém não sabe o teu valor, mas o Senhor está dando polimento na tua vida hoje, para começar a mostrar que Ele é a tua riqueza, é Ele que é a tua vida, Ele é a razão do teu ser, Ele é o preenchimento das horas de lágrima do teu coração. Ele hoje está entrando pelos corredores da tua alma e acendendo, iluminando, clareando, trazendo vida. Abre a boca para receber vida, abre a boca para receber vida, porque Ele tem vida para a tua vida aqui nesta noite. É o Espírito de Deus que está lapidando. Olha quanta tábua,